Então aqui é um comentário de um Esther, bom dia. É um comentário, alguns comentários, né? Bombeiro Portela, bom dia. Alguns comentários da introdução de um livro, assim, o livro é ótimo, né? Obviamente não dá para trabalhar aqui a totalidade num bom dia, mas a ideia, assim, o começo das ideias, na verdade, desse livro é muito interessante, né? Chamado Impostura Perversa, do Sérgio André, que vai comentar sobre a posição do analista, a postura do analista, e ele vai fazer uma aproximação, assim, interrogações sobre a questão do sádico, do perverso e da posição do analista. Então eu vou introduzir aqui, eu vou pegar alguns comentários que ele faz no início do livro para introduzir, para convidar vocês para a leitura, né? Que é um livro bacana, você encontra fácil o PDF dele. Eu não sei como é que ele está em termos de disponibilidade para comprar, porque o livro não é tão novo assim. Então ele começa assim, ó: quem quer o fim, quer os meios, né? E aí os fins justificam os meios, uma lógica aparentemente perversa, para chegar onde você quer chegar, vale qualquer coisa, vale o caminho que for. Então se você queria aquele final, você quis o meio, você quis o caminho até lá. Ah, mas não sabia que ia ser dessa forma, mas você quis aquele final, você quis seguir esse caminho. Então ele fala assim, ó: tento nas páginas que se seguem dar conta de alguns fragmentos de uma prática perigosa. Procuro assim dar a mim mesmo pontos de referência mais seguros e, sobretudo, me esclarecer melhor sobre a natureza do desejo que me impele a oferecer a sustentar a experiência da psicanálise para aqueles que nela querem se engajar comigo. Então ele está falando aqui da experiência de ser psicanalista, experiência de análise. Então, acho que para essas reflexões nossas aqui é bem legal. Nesse terreno, a rigor, tudo é suspeito. E veja só, é muito legal isso aqui, né? Essa frase, uma frase para começar a utilizar mais por aí, por conta do boom gigantesco que tem hoje em dia de formações em psicanálise, formações assim que a pessoa acha que faz um curso de 2, 3 anos e está pronto o negócio, né? Sou psicanalista, fiz um curso de 3 anos e pronto. Pronto não, você fez os 3 anos aí e um curso, eu falo de um curso sério, que você teve aí um longo aprofundamento na parte teórica, que teve ali pelo menos 1 ano de atendimento sob supervisão, né? Então atendimento de público em geral, onde você tem clínicas, escolas, nesses lugares que atendem o público e fazendo supervisão desses casos ali bonitinho. Então a gente está falando aí uma média de um bom curso, uns 3 anos, e esse é o começo. Aí você começou, aí você vai se aprofundar e você vai cada vez mais estudando, cada vez mais atendendo e sempre mantendo aquele pilar de estudar constantemente, fazer supervisão e estar em análise, né? Se você não faz análise, nunca fez análise, né, não tem condições de ser psicanalista. E se você faz análise, estuda, mas não faz supervisão, o que está guiando aí sua prática, né? Onde você está fazendo essas reflexões sobre sua prática. Se você faz análise, faz supervisão e não estuda psicanálise, não tem uma formação continuada, alguma coisa está errada nessa história, porque quem vai para a psicanálise está a fim de estudar, e muito, muito. E claro, aí até colocar aí de cursos de meses, de poucas semanas, esse aí nem considero, né? Não dá para considerar uma formação em psicanálise rápida, não tem sentido, são coisas que não cabem na mesma frase. Então, acho que, olha que é legal a frase do Sérgio André: querer tornar-se psicanalista é uma coisa, querer continuar a sê-lo é outra. O que se ganha e o que se sacrifica nisso, o que se obtém de êxito e aquilo em que se fracassa não é uma coisa supérflua, já que por mais rigorosa que seja a mira da experiência analítica, seu desenrolar nem por isso deixa de ser menos essencialmente marcado pelo desejo de seu experimentador. Então, além de tudo isso, além de você ter esse tripé, para ser analista tem que desejar escutar, tem que desejar ser analista, tem que desejar ali sustentar uma escuta
de um sujeito por um longo tempo, sabe-se lá por quanto tempo você vai escutar essa pessoa. Você pega ali no Freud, numa análise terminável e interminável, e coloca que uma das coisas necessárias, um dos pontos fundamentais para que haja análise é que não tem essa pretensão de uma previsão do término. A coisa vai acontecer, não deixar acontecer. E claro, tem muita gente que vem para psicanálise com o papo de dá para cobrar tanto por sessão, vou virar psicanalista. É a pessoa que não vai se sustentar não tem o desejo de escutar, tem o desejo de ganhar uma grana. O desejo de ganhar uma grana muito provavelmente não vai rolar com o tempo. Sendo psicanalista, não, psicanálise não dê dinheiro, dá, né? Só que só querer ganhar dinheiro não vai sustentar uma prática. Então é legal essa frase que ele traz. O problema suscitado pela prática da psicanálise prende-se ao mesmo tempo a seu fim e aos meios que este implica empregar. Então, em termos de fim, veja só, né, as nuances de uma profissão considerada impossível por Freud. Governar, educar, psicanalizar. No nível do fim, o psicanalista não se contenta em querer curar o sintoma. Curar o sintoma, de acordo com Sérgio André, é ambição da psicoterapia, curar o sintoma. O Freud vai dizer, a psicanálise, ela se propõe a uma análise. Você pega, até falei semana passada, a análise dos sonhos, por exemplo, você vai fazer, é pegar pedaço a pedaço do sonho e fazer uma análise daquilo. Como se fosse uma análise clínica, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí o Freud coloca, se tiver uma cura, ótimo, né? Veio de brinde, mas não é objetivo. Então aqui, o psicanalista não se contenta em curar o sintoma, nem em procurar atribuir um sentido, que é um projeto da hermenêutica, né? O sentido. Então é por isso que eu faço as coisas, agora tudo faz sentido para mim. Fundamentalmente, o que visa o psicanalista é da ordem da causa. Então, o que ele quer dizer a ordem da causa? Causa do sintoma e do sofrimento. Certamente, mas de maneira ainda mais radical, causa do fato do ser falante parecer incapaz em sua vida de prescindir do apoio do sintoma. Né? Por que é que essa pessoa não consegue abrir mão do seu sintoma? Por que esse sintoma foi montado? Por que ela precisa dele? Essa busca de uma causalidade leva-nos a interrogar a estrutura da fantasia subjacente ao sintoma e a tentar reconstruir sua lógica. É que nem você pega ali você acha que o pão está mofado só quando você vê a pontinha do mofo, e aí você fala assim, vou só tirar essa pontinha do mofo, vou comer o resto, mas o mofo está em várias partes, só que ali é a parte que aparece, mas tem todo o resto que dá sustentação para aquela pontinha. Da mesma forma, o sintoma, não basta eliminar o sintoma, né, curar de um sintoma, mas sim encontrar o porquê dessa construção desse sintoma, porque a pessoa se apega a isso, e obviamente essa pessoa se apega a isso porque está dentro de uma estrutura de fantasia. Então tem uma grande estrutura de fantasia, tem uma cena ali acontecendo, né, um filtro que a pessoa olha o mundo, percebe o mundo, o outro é a si mesmo, e esse sintoma ele tem um contexto dentro dessa fantasia. Então aqui, essa busca de causalidade, que é o que o psicanalista visa, leva-nos a interrogar a estrutura da fantasia subjacente ao sintoma e a tentar reconstruir sua lógica. E veja só, né, por isso que é tão complicado assim, a questão. Eu falo muito de psicodiagnóstico aqui, de diagnóstico psicanalítico, que é um passo que você pode usar na clínica, mas ele não é tudo. Diagnosticar não é tudo, ele te dá algumas ideias iniciais de caminhada, de escuta, mas quando você vê aqui que o nosso ponto é buscar a questão da causa, que vai pensar onde é que o sintoma entra aí, né? Por que esse sintoma aparece para esse sujeito. Isso tem a ver com uma fantasia, e essa fantasia obedece uma lógica. Então essa lógica daquele sujeito nada tem a ver com a lógica de um outro sujeito. Então por mais que tenha ali o pontinho do mofo, né, que você encontra nos manuais de diagnóstico, né, de tal característica assim, assim, assado, sintomas, por mais que você encontre isso não é o trabalho, isso não é tudo, isso não fala daquele sujeito. Então cada sujeito vai ser descoberto numa análise, né, completamente diferente um do outro. Pontos semelhantes, ok, mas tem todo o resto diferente. Então aqui,
Essa reconstrução torna sensível um limite que podemos considerar como sendo o fato original do ser falante, isto é, o fato irredutível de que o sujeito do inconsciente só pode dizer ou interrogar sua origem escrevendo-se num cenário, numa espécie de mito mínimo em que ele fixa sem todavia poder torná-lo a pegá-lo nas mãos, seu ponto mais íntimo, aquilo que ele tem de mais real, o próprio cerne do seu ser. Como dizia Freud, a causa de todo o seu discurso. Então, ele coloca aqui, né, nós criamos aí um mito individual, como diz Lacan, o mito individual do neurótico. Criamos ali um mito, uma narrativa para falar sobre nossa origem, de onde nós viemos, porque somos assim, todas essas coisas. Isso obedece aí uma certa lógica que vai se repetir na estruturação da fantasia e que tem aí o sintoma como a ponta disso, que faz a manutenção, né? Como se fosse ali o ponto de apoio para fazer girar essa fantasia. Então a vontade de se religar a esse ponto de real original é igualmente aquilo que define um destino, que nunca é outra coisa senão uma maneira de resolver a questão invertendo-a, ou seja, fazendo da causa original o objetivo final, né? Então, essa tentativa de religação a essa fantasia fundamental, esse mito inicial criado, nessa hora que a gente começa a questionar assim, as lembranças, inclusive, né? Nessa hora que a gente pode pensar o que seria, quando a gente fala assim de negar a castração, muito mais do que pensar com questão de perder pênis ou não, que não tem nada a ver com isso, tem a ver com perda do gozo, e o gozo poderia pensar aqui numa situação total, de total sentido, de um prazer absoluto, transbordante inclusive, e que é isso que as pessoas buscam nas suas fantasias, né? Sempre fantasia de completude, uma completude tal qual aquela que eu atribuo que existiu em algum momento e que foi perdido, né? Uma tentativa de religação. Essa tentativa de religação tem a ver com tentativa de retornar ao narcisismo, que no narcisismo tudo era muito claro, tudo era muito bem explicado, né? Tudo tinha sentido, isso foi perdido, é isso que tenta se voltar. E aí, mais uma vez, o sintoma é aquela parte ali do sujeito, aquilo que o sujeito pega e fica preso a ele, e que a partir dele monta essa estrutura de fantasia, uma fantasia de completude, que em tese o levaria a essa cena originária, essa cena inicial, essa cena narcísica de completude, que já foi uma construção, apesar de a pessoa não tomar dessa forma. Então, o problema da experiência analítica é também os dos meios que podemos servir para chegar aos nossos fins. Então, ele começou falando, né, a ideia de pensar no fim, que tem a ver com não a questão da cura do sintoma, e nem de uma produção de um sentido, da ordem hermenêutica. E ele fala agora do meio, ele fala, quem quer o fim, quer os meios, diz o provérbio. Mas, precisamente, trata-se de saber até onde podemos ir para bem efetivar nossa prática. Então nós podemos ir até onde? Porque a nossa ideia, em termos de fins, é chegar na questão da causa. Ok. E ele fala, e a questão do meio? Como é esse meio? Até onde eu posso ir? A famosa pergunta, uma das perguntas mais sem sentido que existe. Até que ponto eu posso fazer tal coisa? Como se fosse possível achar um ponto. Por isso que uma aula, lembra até hoje de uma aula que estava falando, era uma aula de Lacan, e a pessoa perguntou assim, mas até que ponto é tal coisa? Eu falei assim, ó, até esse ponto aqui, ó. Desse ponto você pode. Aí a pessoa falou assim, não tem nada a ver com o que você falou. Eu falei, porque não tem nada a ver com o que você perguntou, porque até que ponto é uma coisa que não tem como saber. Até que ponto? Está falando de uma prática, de uma escuta, de um sujeito que é imprevisível, de um outro que está lá também numa tensão flutuante, numa leitura que é psicanalítica, que implica sempre uma outra cena, tem sempre uma outra coisa sendo dita junto com aquilo que é dito, e você fala até que ponto? Que ponto? Então, é uma pergunta que eu acho sempre muito maluca, assim, mas divertida porque ela sempre aparece. Então, por intermédio da fala, e aí ele fala aqui, ó, tentando assim captar um ponto último, que por essência escapa à fala. É esse ponto que nos interessa, que deixando que se desenvolvam, se ramifiquem os efeitos de sentido inerentes ao discurso. Procuramos na realidade, olha que legal isso, né? Nós queremos o além do dito, lá no final.
Porque o Lacan fala assim, ó, ele até traz essa citação, que diz assim: digo sempre a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Ok? Dizê-la toda é impossível, materialmente faltam palavras. Pois é, sempre está faltando uma palavra. E como nós tentamos falar a verdade e faltam palavras, a verdade está mais além de onde estão as palavras. É justamente por isso, né? Justamente por esse impossível de ser dito, que a verdade provém do real. A verdade vem depois de toda a fala, né? O silêncio depois de tudo isso daí. Então ele diz assim, né, ó: deixando que se desenvolvam e se ramifiquem os efeitos de sentido inerentes ao discurso, procuramos na realidade delimitar o silêncio central do discurso, seu umbigo de não senso, o furo em torno do qual sua espiral se desdobra. Muito bom. Nessa perspectiva, está claro que a própria experiência analítica se constrói à maneira de uma fantasia. Aí, para tentar chegar na questão da impostura perversa, que tem a ver com a postura do analista, vou dar umas caminhadas aqui, ó. Que posição ocupa o psicanalista no âmago desse paradoxo? Ele está, ao mesmo tempo, do lado do fim e também do lado do meio. Em primeiro lugar, de maneira evidente, ele é o meio, isto é, ele é o intérprete. A função de interpretação constitui um aspecto mais conhecido e mais vistoso da posição do psicanalista. Nessa condição, ele se presta aos efeitos do sentido do discurso. Chega até a supervalorizá-los para decifrar o sentido mais puro do sintoma. Mas essa duração do sintoma só pode ter sentido ela mesma quando leva o analisando e o analista a interrogarem a necessidade do sentido como tal. E então perceber que essa ideia de sentido, esse sentido aqui ele coloca, a reconhecê-la como própria condição do sintoma. Reduzir um sintoma a seu sentido edipiano não é nada ainda. Então diz assim, você faz tal coisa, perceba aqui, porque aqui você faz assim como fez com sua mãe, ou com seu pai, ou com não sei quem, você agora repete. Fazer isso não é nada ainda. Resta ainda ir ao ponto de situar o próprio Édipo como um sintoma. Olha que legal, né? É um sintoma ali da leitura de Freud, da psicanálise, que transmite para a gente, que nós usamos como um modelo ali de escuta e de organização, mas que também precisa ser atravessado, né? Assim que você atravessa uma fantasia, atravessa-se a fantasia edípica, que é a base do psicanalista. Senão cai naquela coisa piegas de mostrar que tudo é uma repetição da infância, e que eu discordo. Por isso que eu falo assim, a psicanálise não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro, né? O passado é uma mitologia que criamos e ficamos ali fazendo uma referência temporal a um momento mítico, mas que na verdade chega-se nisso para depois desmontar isso e ver que tudo se trata de uma construção a partir dos elementos que nós temos enquanto traços minêmicos, e que isso pode ser construído de diversas formas, né? É uma ideia que eu penso assim, que é uma questão do Lego, né? Deixa de ser um brinquedo fixo, rígido, e passa a ser um Lego. Então, com aquelas pecinhas você consegue construir o que você quiser dentro dos limites daquela pecinha. Então, a pensar nisso daí. Então, deixa eu chegar na parte aqui do mais a questão da impostura perversa, porque daqui a pouco eu vou atender. Então, vamos ver aqui. Vou chegar para paciente já. Assim, vou dar uns pulos aqui, ó. Assim, a verdadeira importância da operação analítica não está simplesmente em desmontar e elucidar o sintoma, porém, mais ainda em captar a razão pela qual cremos no sintoma e, de maneira geral, pelo qual cremos no sentido. E a partir daí, porque nós cremos no Pai, em Deus e no analista. Nessa inversão, o psicanalista de meio que era, torna-se fim da experiência. É sua posição como causa do discurso de seu psicanalizando que compõe o objeto último da interrogação que este deve levar a termo. Que venha a ser o psicanalista, já que não é quem se supunha que fosse. Não é apenas o sujeito que supostamente sabe o sentido, senão aquele que só se presta para alimentar a chama dessa crença, ou dessa suposição, a fim de melhor fazê-lo chegar a seu ponto original de não senso. Olha só, o analista ele foi tomado como aquele que supostamente sabe sobre algo, e aí depois se revela no fim da análise que ele também não sabia. Nunca soube, mas sustenta um lugar de querer saber junto
com o analisante. Então, descobrir para que serve o psicanalista em cada caso singular torna-se assim o objetivo da experiência analítica. Olha isso aqui que legal. Ó. O analista é então deslocado de sua função de intérprete para o de causa. Quem é você para interpretar se afinal você não sabe? E você está tantos anos aqui escutando. De objeto causa da experiência que ele mais suscita do que explica. Nesse ponto decisivo é o desejo do analista, mais do que seu saber, que constitui o motor e a garantia de sua prática. E aí, deixa eu ver aqui, ele vai trazer assim: o problema da psicanálise prende-se igualmente às condições de desdobramento de sua experiência. Essas condições nós as resumimos sob o termo geral de transferência. Ele traz aqui, é que o Lacan vai levar a um outro nível a ideia de transferência, outra perspectiva, e vai colocar: Lacan, por sua vez, ao promover o desejo do analista como pivô da transferência e a função do objeto A, obrigou-nos a reconsiderar fundamentalmente a questão da virtude do analista e nos confrontou com o problema da possível perversão da situação analítica. Então, a situação analítica seria uma perversão, que é a ideia desse livro. A transferência, no exame que dela propõe Lacan, constitui com efeito um processo com duas vertentes, e essa dupla polaridade não se confunde com a reciprocidade transferência contra transferência, em que acreditavam vários psicanalistas pós-freudianos. E assim, vou pegar aqui a última frase para poder encerrar, em que ele fala... Ele diz assim, paradoxalmente, mal se estabelece na demanda de análise, essa suposição torna-se o mais forte obstáculo a se desenrolar, que é a questão do suposto saber do analista, que por um lado seria o que possibilita a transferência, mas por outro lado é um obstáculo. E coloca: ao contrário do que pensava Freud, Lacan mostrou que o saber não suscita na realidade nenhum desejo. Saber não suscita desejo. E diz assim, podemos, é claro, desejar o poder que o saber é capaz de dar, ou desejar violar segredos, ou ver coisas ocultas, mas não desejamos o saber enquanto tal. E olha essa ideia aqui que legal, ponto alto da live de hoje. O saber desperta o amor, e não o desejo. E aí ele explica: isso significa que nós nos contentamos em estar convencidos de que o saber existe e de que o outro tem. E assim não mais queremos saber coisa alguma, não mais queremos, em regra geral, senão ser amados por esse saber e pelo outro que supostamente o detém. Não quero saber do saber, eu quero, diante daquele outro ali que sabe, ficar nessa posição de ser sabido por esse outro, de ser cuidado ali por esse outro. Ele coloca: ora, o amor constitui um problema inextricável para a psicanálise. Diferentemente do desejo, o amor não é analisável nem interpretável, o desejo sim. Por isso que Lacan coloca de forma humorística que o amor é o insucesso do inconsciente, é o fracasso do desejo. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho que atender, mas isso aqui é só a introdução do livro, a Impostura Perversa, em que você tem essa leitura do Serge André, para falar dessa posição do analista, se a análise cria ali uma estrutura perversa. Ele vai colocar ali, fazer um comparativo de determinado ponto, ainda logo no comecinho aqui, da postura do analista, quando ele fala da estrutura, ele vai colocar aqui a aproximação, assim se estabelece a primeira analogia entre a posição do analista e do mestre sadiano, Marquês de Sade, né? O que interessa a esse último não é, como frequentemente se acredita, o sofrimento de sua vítima. O sádico não busca simplesmente fazer mal. O que ele quer é a divisão subjetiva que o sofrimento permite fazer emergir na vítima. Assim, o analista e o mestre sadiano têm em comum o fato de buscarem, todos os dois, extrair o sujeito dividido do sujeito patológico. Então, isso é só a introdução, e olha quanta coisa muito rica para fazermos reflexões sobre a posição do analista, a postura do analista, a formação do analista, o lugar do analista, etc, etc, etc. Né?
Fazer formações rápidas em psicanálise hoje em dia é fácil, difícil é sustentar o desejo de ser analista ao longo dos anos e escutar pessoas por muito, muito tempo. Então é isso, gente. Esse foi mais um Bom Dia Psicanálise. Agora eu tenho que atender. Até amanhã, mais um Bom Dia Psicanálise. Boa quarta-feira. Tchau, tchau.